nossa aula está sendo gravada, como sempre, e vai ficar disponibilizada lá no AVA para vocês, tá bom? Gente, formato acadêmico conforme as normas, nada mais é do que o conteúdo conforme configurações, certo? Como é que eu trabalho as questões das normas? Para começar, vamos começar em ordem alfabética hoje. Bianca, boa noite, tudo bem? Pode ler para a gente? Boa noite. Sim. Normas. As normas cumprem a função... Pode continuar lendo? Pode. As normas cumprem a função de adequar as produções científicas a um padrão, sem que isso signifique limitar a construção do conhecimento, mas, ao contrário, favorecer o processo de sua transmissão. Portanto, a normalização não deve ser vista como uma obrigatoriedade estéril. As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, não são documentos públicos, uma vez que a associação é uma instituição privada. Portanto, para utilizar a norma, é preciso adquiri-la. Copiar as normas ou distribuí-las pela internet é considerado ilegal. É bom esclarecer que, por serem facultativas, as instituições de ensino poderão adotar aquelas que forem convenientes ou definir os parâmetros que considerarem adequados. Existem outras normas, como a Associação Americana, que, embora possuam uma norma específica para trabalhos acadêmicos, possuem um conjunto de regras de normatização para artigos de periódicos. Então, obrigado, Bianca. Percebam, gente, normas nada mais é do que procedimentos estabelecidos para a elaboração de artigos e trabalhos acadêmicos, ok? Uma dessas normas é o que a gente chama de citação, ok? A citação, eu lembro que nós comentamos no início, acho que foi na primeira aula, eu falei para vocês acerca da citação. Jéssica, sua vez agora. Ok. A NBR 10.520, de 2002, é norma de citações mais utilizada para elaboração de um trabalho científico. Para desenvolver um texto científico, o pesquisador precisará estabelecer um diálogo com outros autores, visto que o conhecimento é uma construção que exige a busca pelo que já está produzido para compreender o atual estado da arte. Explicando conforme a própria norma, menção de uma informação extraída de outra fonte, ABNT 2002, página 2. A norma estabelece as formas adequadas para se inserir as citações nos documentos. A seguir, conheça os tipos de citações. Citações diretas são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal de partes do texto-fonte. Indiretas são aquelas nas quais o autor se baseia no texto-fonte. E citações de citações ocorrem quando se utiliza de uma citação já mencionada no texto-fonte. Colocando de outra forma, é a citação direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso. Continua? Continua só nesse último parágrafo aí. Ok. Existe uma formatação específica para cada tipo de citação. Costa 2010. A seguir, veja as regras gerais de apresentação das citações. Então, percebam, gente, ele dá aqui 3 tipos de citação. A direta, que a gente não muda absolutamente nada, nenhuma vírgula da qual o autor citou aquele trecho do texto. E se tiver com erro, inclusive, se tiver com erro na grafia, a gente tem que deixar o erro, porque a gente tem que citar fidedignamente aquele trecho do texto, ok? As citações indiretas é
Você vai basear a sua reflexão, ou aquilo que você entendeu, com as suas palavras, não deixando de mencionar o autor principal, tá certo? E as citações de citações é o famoso APUD. Então, eu tenho lá, por exemplo, pessoal de pedagogia tem muita a base, ou as referências bases são Piaget, Vygotsky. Então, eles são autores de obras muito antigas. Então, às vezes, Paulo Freire também. Então, às vezes, tem autores novos que fez uma citação deles no livro. Então, por exemplo, eu sou um autor de literatura infantil e falei de Paulo Freire, de um livro dele de 1970, por exemplo. Aí eu falo, segundo Danilo, aliás, segundo Paulo Freire, 1970, APUD Danilo, 2020, ou seja, eu estou citando a citação de Paulo Freire dentro do meu livro. E você gostou daquela citação? É esse o modelo de citação, tá certo? É o famoso APUD. Não se usa muito hoje em dia, mas ainda é possível de se ver, tá? Vamos apresentar cada modelo de citação. Citação direta de até 3 linhas deve estar entre aspas duplas, tá certo? O pessoal esquece disso. E aí, às vezes, quando configura uma citação num trabalho acadêmico e não coloca aspas duplas, quando for passar no antiplágio, o antiplágio está configurado a entender o que é uma citação, justamente por conta dessas configurações. Por isso que dá similaridade muito alta, tá certo? E não há recuo nas citações diretas de até 3 linhas. Já nas citações diretas com mais de 3 linhas, deve-se destacar deve ter um recuo de 4 centímetros, diminuição da fonte, ou seja, a fonte padrão para a elaboração de trabalhos científicos, a BNT, que é o que a gente segue, ela deixa como padrão 12, a fonte subtítulo 14. Quando se tem citação direta com mais de 3 linhas, há um recuo de 4 centímetros, diminuição da fonte de 12 para 11 e espaçamento simples. O espaçamento, a gente usa um espaçamento de 1,5 no trabalho todo, mas quando é citação direta com mais de 3 linhas, a gente usa espaçamento de 1,0, ou o que a gente chama de espaçamento simples. Tá certo? E nas citações indiretas não haverá destaque, visto que se baseia no texto fonte, mas não transcreve nenhuma de suas partes, ou seja, é aquilo que você entendeu, fazendo menção da ideia original do autor. Até aí, alguma dúvida? Alguma dúvida, meu povo? Vocês precisam abrir o microfone de vocês para me falar, se tem dúvida ou não. Não, professor. Tá tranquilo. Tá bom, que susto. Referências. Manda bala, Karine. As citações têm relação direta com a listagem de referências, já que todos os autores citados deverão ser listados. A norma da ABNT, que trata de referências, a NBR 6023/2018, definindo-as como conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. A ABNT 2018, página 2, a referência é constituída por elementos essenciais e, quando necessário, deve-se acrescer elementos complementares para melhor caracterizar o documento. A seguir, conheça as regras gerais de apresentação das referências. Então, gente, as referências, primeiro, muita gente confunde a questão quando a gente fala, ó, tem que ordenar alfabeticamente as referências. Ah, professor, mas a gente pega muito, a gente usa muito link nas referências. Ok, não tem problema nenhum. Inclusive, o link dá para a gente ordenar alfabeticamente, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
quando vai ordenar as nossas referências. Lê o primeiro elemento, Karine, por gentileza. Os elementos que compõem a referência bibliográfica, sejam essenciais ou complementares, devem ser apresentados em sequências padronizadas. Pontuação uniforme para todas as referências. Separação de várias áreas devem aparecer como um ponto seguinte. Segundo. A lista de referências deve aparecer em local específico no texto, compondo os elementos pós-textuais, alinhada somente à margem esquerda do documento, organizada em ordem alfabética, possibilitando identificar individualmente cada documento, em espaços simples e separadas entre si, pois 2 espaços simples. Terceiro. As referências devem obedecer aos mesmos princípios, portanto, se utilizar a inserção de elementos complementares, esses devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. Então, perceba. Eu vou usar um exemplo agora de administração. Eu usei Philip Kotler em 4 ou 5 citações. Mas de qual livro que eu tirei? Essas 4 citações foram do mesmo livro? Se foi do mesmo livro, eu vou fazer uma única referência a Philip Kotler. Agora, se foi de outros livros, aí eu tenho que citar cada livro. Coloca lá, Kotler, página 112. Só que aí, se na referência eu só fizer referência a um livro, eu vou estar perdendo eu não vou estar de acordo com o que foi proposto. Então, eu tenho que colocar lá. Professor, mas foi o mesmo livro, só que edições diferentes. Eu vou ter que citar cada edição que foi usada? Sim. Philip Kotler, Marketing Essencial, edição 3. Philip Kotler, Marketing Essencial, edição 4. Eu tenho que listar uma a uma, porque senão fica... eu não reproduzo fidedignamente a referência do meu texto. Tá certo? Dúvidas até aí? Não. Menininha, finaliza pra gente aí, vai. Karine. Oi. Finaliza pra gente. Só falta esse... Posso começar? Pode, vontade. Assim como você pode estudar nessa web aula, todos os trabalhos acadêmicos precisam seguir uma normalização, que em geral é definida pela instituição a qual o investigador se vincula. E isso decorre da necessidade da interlocução com diferentes autores para a construção do texto. E, além disso, é necessária a indicação da autoria para preservar os direitos autorais. Cabe destacar que, embora as regras e a normalização tenham uma são muito importantes, não são mais importantes que o conteúdo da obra. Portanto, a qualidade do conteúdo deve ser tão ou mais importante quanto a qualidade da formatação. Então, obrigado, Karine. Então, só para vocês entenderem, quando eles falam em relação a isso, geralmente, quando eu oriento um trabalho acadêmico, um TCC ou uma monografia na pós-graduação, eu falo para os alunos, não se preocupe, coloque todo o trabalho justificado. Porque aí, quando chegar lá no final, na referência, a gente só vai lá nas páginas da referência e alinha à esquerda, para não ter problema. Porque aí eu falo para a pessoa, olha, vamos justificar todo o trabalho, e lá nas referências, você tem que deixar alinhado à esquerda. A pessoa pode confundir. Falou, então, minhas referências têm que ser alinhadas à esquerda, e aí ela vai e coloca todas as referências delas alinhada à esquerda, e aí dá erro. Então, para não ter esse tipo de problema, o que eu faço? Eu falo para eles, ou para elas, né, no geral, para as pessoas, deixa o seu texto justificado, todo o trabalho justificado, e lá no final a gente vai trabalhar as referências. Gente, em relação à questão dessa primeira parte do formato acadêmico, alguma dúvida? Não, professor. Então, a gente agora vai para a segunda sessão. Só um minutinho. Deixa eu abri-la
Eu acho que até antes das 9 a gente finaliza essas 4 sessões, hein? Estou sentindo firmeza em vocês. Porque são partes simples agora. São partes simples de configuração e que a gente consegue explanar de maneira muito branda, muito direta e objetiva, sem muita complicação, entendeu? Bom, como nós já falamos da estrutura, agora a gente vai falar sobre o artigo científico. Peraí. Deixa eu achar ele aqui. Professor, Sou eu. a Ivanete pediu para avisar que ela não conseguiu entrar porque faltou energia na casa dela lá e o celular está descarregando, tá? Acho que, na verdade, Tá bom. já descarregou. Fala para ela que não tem problema. Ela pode acompanhar depois a aula gravada lá no link. Gente, Ela quem falou. tiver dúvida das nossas aulas, dos nossos encontros, pode ir lá no YouTube, pode me chamar no WhatsApp e a gente tira na hora, tá? Os canais estão abertos justamente para isso. Ok? Certinho. Vamos lá. Agora, a gente vai entender o que é um artigo científico. Porque a gente só fala, mas a gente não sintetiza o conceito. E a gente vai começar agora. Deixa eu ver quem é que inicia. Foi a Karine. Agora entraram novas pessoas. Cíntia, tá me ouvindo bem, Cíntia? Tô. Você pode ler esse primeiro quadrante para a gente? Posso. Então, bora lá. O artigo é um dos trabalhos mais solicitados em eventos ou encontros para serem publicados em canais e revistas científicas, em função de sua objetividade. Assim, nesta web-aula, você irá estudar sobre a conceituação e a elaboração de um artigo científico. Artigo científico. O artigo científico é um trabalho completo, ainda que com dimensões reduzidas. O artigo permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Quanto ao conteúdo, o artigo pode ser muito variado, como discorrer sobre um estudo pessoal ou oferecer soluções para posições controvertidas. Medeiros, 2000. A norma da ABNT que trata do artigo é a NBR 6022, 2003-A, e o define como parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Quanto aos tipos, o artigo pode ser original ou de revisão. O artigo original apresenta temas ou abordagens originais. O artigo de revisão resume, analisa e discute informações já publicadas. ABNT 2003. Vamos ver agora de maneira mais detalhada cada uma das partes que compõem um artigo. Mas só que antes de ver isso, a gente vai comentar o seguinte. Lembra que quando, eu acho que foi no nosso segundo encontro, se não me falha a memória, no segundo ou no terceiro encontro que nós tivemos em sala de aula, que eu falei sobre o artigo, que assim, dentro de uma dissertação, de uma monografia, de um TCC ou de uma tese de doutorado, a gente consegue extrair vários artigos justamente por conta da denominação dele, que é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de cada. Eu estou na área da pedagogia. A gente vai falar sobre TDAH. Então, eu estou fazendo um trabalho científico, eu estou fazendo um TCC sobre TDAH, sobre esse tipo de transtorno.
dentro desse TCC, eu vou pegar um artigo e vou falar de práticas dos profissionais que trabalham sobre em cima deste transtorno. Ou seja, dentro da minha totalidade, do meu universo que eu pesquisei, dentro do meu trabalho científico, eu vou pegar uma pequena parte do meu trabalho e vou discorrer em forma de artigo para publicação. Assim como na administração. Por exemplo, eu estou lá na administração. Eu pego uma parte, eu estou falando sobre desenvolvimento organizacional. Aí eu falo do coaching como ferramenta de desenvolvimento. Só que aí, ao invés de eu falar sobre o coaching de maneira generalizada, eu vou montar um artigo dentro do trabalho que eu já estou desenvolvendo, dentro da pesquisa que eu já estou desenvolvendo, e vou falar das práticas dos profissionais em usar o coaching para melhorar o desempenho da equipe como um todo. Ou seja, eu saio do geral e vou para o específico. A função principal do artigo é essa: a gente pegar pequenas partes tão importantes quanto o todo e mostrar de maneira clara e objetiva. Agora vamos ver a maneira detalhada das partes que compõem o artigo. Primeiro, e mais importante, o título. Obrigado, viu, Cíntia? Diva, consegue ler para a gente? Espera aí, professor. Deixa eu aumentar aqui. É para ler esse do título? É do título? Exatamente. Ah, tá. Só um minutinho. Deixa eu aumentar para me enxergar. O título e subtítulo. Ai. O título e subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo diferenciados, tipograficamente ou separados por 2 pontos. E na língua do texto. Isso. Mano, pode continuar. O título deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras. Continua? Obrigado, viu, Diva? Não. Vamos lá. Então, gente, título e subtítulo. Outra coisa que difere dos trabalhos, o TCC, a dissertação e a tese do artigo, é que o artigo, ele tira a obrigatoriedade de ter capa, folha de rosto, sumário, entre outros, tá bom? Vamos lá agora para nome de autores. Silvio, tu. Aí, professor, peraí, professor, estou acordando. Deve ser acompanhado de breve currículo que os qualifiquem na área de conhecimento do artigo. O currículo dos autores, bem como os endereços portal e eletrônicos, devem aparecer em rodapé indicado por asterisco na página de abertura ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais, onde também devem ser colocados os agradecimentos dos autores, o autor, a data de entrega dos originais, a redação do periódico. Periódico. Isso. Então percebam, gente, outra diferença do TCC e da monografia. Aqui o nome dos autores, eles devem aparecer com um mini currículo. E no TCC e na monografia, não. Então eu preciso mostrar a competência que aquele autor tem em falar sobre aquele tema, tá certo? Por que isso, professor? Para dar mais credibilidade
aquilo que está sendo lido, para ver se a pessoa tem expertise no que fala. Tá certo? Introdução. Deixa eu ver quem vai agora. Vai você de novo, Bianca. Voltamos ao topo da lista. Aleluia. Introdução. A introdução é a parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos de pesquisas e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Na introdução, também deverá ser apresentada a estrutura do artigo, que contém em cada uma de suas partes, de maneira objetiva. Então, percebam, gente, na introdução, eu tenho que despertar no leitor o interesse sobre o meu trabalho, a minha obra. Se eu não conseguir despertar o interesse do leitor na introdução, você acha que ele vai passar por mais 8 ou 10 páginas para ler? Não. Então, fora todos esses elementos que nós lemos aqui, a gente ainda precisa colocar de maneira clara, objetiva e intencional, de forma que o leitor crie curiosidade de continuar a leitura do nosso trabalho, tá certo? Cíntia, você de novo. Desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que varia em função de abordagem do tema e do método. É a parte na qual o conteúdo do artigo é desenvolvido e permite ao leitor a compreensão do que foi feito e a forma de obtenção das informações. Então, dentro do desenvolvimento, quando ele fala pormenorizada o assunto tratado, são os pormenores, são os detalhes. Eu tenho que dar eu verifiquei sobre TDAH. Que metodologia que você usou para pesquisar sobre o TDAH? Você fez o método observatório? Você fez pesquisa em campo? Você fez estudo de caso? Então, os pormenores que eles falam aqui é detalhadamente. E tem seções e subseções, assim como títulos e subtítulos no TCC, tá certo? E aí, na conclusão, a conclusão é comigo, tá, gente? A conclusão é a parte final do artigo, no qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Nessa parte, o autor explica as conclusões alcançadas e os motivos que levaram a elas. Ou seja, a conclusão, eu fecho a minha pesquisa, eu justifico o motivo pelo qual eu estudei o TDAH, tá certo? E respondo a minha pergunta, ou a minha hipótese. Ok? Dúvidas até aí? Dúvidas, meu povo? Ok. SK, elementos gráficos. Elementos gráficos, né? Tabelas. Isso. A tabela é uma forma de disposição gráfica que obedece a uma classificação, com o objetivo de sintetizar os dados, tornando-os mais compreensíveis. As tabelas precisam ser designadas com clareza, as explicações necessárias devem estar no rodapé da tabela, seu título deve apresentar o assunto da tabela, e suas laterais não são fechadas, visto que representam um elo de uma cadeia causal de fenômenos. Existe uma norma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que trata somente de tabelas, denominada normas de apresentação tabular e objetiva, orientar a padronização e racionalização de dados numéricos em tabelas. É recomendável conhecer essas orientações para verificar as formas mais indicadas
de utilização das tabelas. Então, percebam, gente, eu particularmente, eu uso fidedignamente a questão das normas de apresentação tabular do IBGE. Não tem erro, é muito simples. Quando eu preciso tabular, usar uma tabela de elementos, eu não tenho nenhum tipo de problema. Caso vocês não tenham acesso a essa norma, além do manual de ABNT, que eu posso disponibilizar para vocês, eu posso disponibilizar essa norma também, caso vocês queiram, tá? Só me sinalizam depois, que aí eu posso mandar pelo próprio WhatsApp ou por e-mail, ok? Pode mandar, Obrigado, Jéssica. Pode deixar que eu mando depois. Só me lembrem lá no grupo depois, tá bom? Karine, gráficos. Os gráficos também favorecem a apresentação de dados quantitativos e, além de atrativos, facilitam a visão de conjunto. O tipo de gráfico a ser utilizado depende do que o pesquisador pretende apresentar. Ele pode ser linear, de barras, de setores, e hoje existem softwares específicos para essa elaboração, o que pode ser transportados para o texto com grande versatilidade. Quanto à apresentação, os gráficos devem ter título, claro e preciso, uma legenda que favoreça a explicação dos itens, cores, devem ser contrastantes para favorecer a visualização. A apresentação gráfica deve abranger a superfície de maneira a não truncar sua disposição. Então, perceba, eu preciso, além de... Obrigado, Karine. Além de saber o correto gráfico, eu ainda tenho que usar essas questões de uma legenda para favorecer a explicação dos itens, as cores contrastantes, porque não adianta eu usar um amarelo claro e um amarelo escuro, às vezes ou um amarelo e um laranja, um do lado do outro, que eles podem ser confundidos. Então eu tenho que usar cores muito contrastantes para que não haja subentendimento na leitura do gráfico. Porque nem todos gostam de pôr no gráfico justamente por isso. Porque às vezes eles colocam à disposição de maneira truncada. Tá certo? Categorias. Silvio, é você. Vai, Silvio. Sua vez. Eu tava lendo com o microfone desligado aí, sem futuro. Que beleza, né, menino? As pesquisas qualitativas costumam estabelecer categorias para facilitar a elaboração e apresentação dos resultados. A categoria é um recurso que serve para classificar um grupo ou tipo com base em alguns princípios, ou se definir a categoria, as perguntas pertinentes farão parte dela. Gomes, 2001. Explica que as categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo ou a partir da coleta de dados. As ideias ou expressões serão agrupadas em categorias que sejam capazes de abrangê-las. Gente, então, o que vocês entendem por categoria? Simples assim. Abram os microfones de vocês e me falam o que vocês entendem por categoria. Um de cada vez para não me confundir tanto. Então, professor, categoria, digamos que é de acordo com um exemplo. Categoria A, B, C e D. Como se fosse... Dentro de um contexto, como é que a gente, do contexto científico, como é que a gente define as categorias? Para classificar. Exato. Uma então, classificação. se eu tenho, por exemplo, eu vou sair do TDAH, de pedagogia, e vou pegar o autismo. Eu tenho categorias de autismo, não tenho? Eu tenho graus de autismo. Eu tenho autismo o 1, 2, 3 e o 4, ou 1, 2, 3, que é o leve, o moderado e o severo, não é isso,
meninas? Me corrige se eu estiver enganado. Então, isso mesmo. essas são as categorias. Eu posso categorizar o autismo e falar de cada um deles dentro das categorias. Tá certo? É para isso que serve. Eu categorizo aquilo que eu estou estudando ou aquilo que eu estou pesquisando justamente para ficar mais claro a análise. Tá certo? Deixa eu ver. Foi o seu... Bianca, voltou para tu o poder. Ei, Bianca, vai ficar em você. Você é umas 4 vezes aí. Análise de conteúdo. A tarefa de formular categorias nem sempre é simples e pode se tornar muito mais complexa em função das respostas obtidas na aplicação. Em função das. De novo. A tarefa de formular categorias nem sempre é simples e pode se tornar muito mais complexa em função das respostas obtidas na aplicação do instrumento. Isto leva à análise de conteúdo, visto que para criar ou inserir as ideias ou conceitos em uma categoria, você precisará analisar o conteúdo da informação para fazer essa seleção. Por meio dessa análise, será possível reinterpretar as mensagens e alcançar a compreensão dos significados. Para além de uma leitura superficial, esse procedimento requer uma organização. Primeiramente, realizar a releitura cuidadosa do material obtido para identificar elementos para análise e registro de impressões sobre a mensagem. Segundo, depois, extrair uma unidade de análise, que pode ser uma palavra, frase, tema ou documento integral. Terceiro, em seguida, parte-se para a categorização, que nada mais é do que a operação de classificação dos elementos extraídos da mensagem. Neste ponto, é preciso usar a criatividade, porque as respostas e os dados obtidos são peculiares a cada pesquisa, não havendo como estabelecer essa categorização a priori, nem definir uma única forma de fazê-lo. Continua lendo? A descrição compreenderá a expressão dos significados captados na mensagem e a interpretação decorrerá de todo esse processo, que permitirá o entendimento e a resposta ao problema inicialmente colocado. O que você precisa ter claro é que não existem prescrições, especialmente em pesquisas sociais. O que é preciso ter cuidado para não tornar o trabalho um conjunto de fragmentos em que as partes não se relacionam. Então, gente, só para sintetizar o que foi dito aqui na análise de conteúdo, dentro dessa análise de conteúdo, eu tenho que categorizar aquilo que também é relevante ou não para a minha pesquisa. Por isso que o levantamento bibliográfico é de suma importância antes da gente fazer qualquer construção de conhecimento, antes de construir qualquer trabalho científico, tá certo? E com isso, a gente mata a seção 2. E eu pergunto, dúvidas até aí? Não. Não. Então vamos para a seção 3. Eu estou empolgado. Eu estou gostando que vocês estão ali, ó, firme no barco comigo. Que nem um prego no sabão. Não. Firme que nem estaca na rocha, filho. Aqui não tem esse negócio, não. É firme igual cimento, né, professor? Exatamente. Joga água, desmancha. Firme igual cimento. Por mais dificuldade que a gente tem para mexer com o celular novo, mas a gente está em cima tentando, porque precisamos aprender. Se você não viu o barulhinho aí, é o meu cachorro que está latindo, tá? Nós estamos firmes na rocha. Fique tranquilo. Eu tô aqui, o meu gato tá me arranhando as costas e tá tudo certo. Tá nada. Ô, professor, se eu souber de alguém que queira, eu tô doando o cachorro pincher, que a minha cachorra criou e eu não quero muita cachorrada. Entendi. Você tem um Senhor pincher? Ô, pode deixar que eu... Para não atrapalhar a aula, rapidinho. Eu falo com o pessoal que queira, tá bom?
Tá bem, obrigada, professor. Só desculpa que a criançada está toda aqui, aí é complicado. Fica tranquila, Di. É normal, a gente entende, é compreensível. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre papers. Não adianta nada a gente elaborar um bom trabalho, dentro desse trabalho nós fomentarmos alguns artigos e não publicar, tá certo? Porque aí vai ficar perdido a nossa ideia principal e publicação é importantíssimo na área acadêmica. Quem quer permanecer, ou quem quer enveredar na área acadêmica, na parte de pesquisa e tudo mais, precisa publicar em periódicos. Professor, tá bom, eu sei como elaborar um TCC, agora eu estou aprendendo e vou começar a elaborar um artigo, mas onde eu publico? Quais são os meios de publicação? E é agora que a gente vai ver sobre eles, tá certo? Especificamente sobre os papers. Vamos lá. Divulgar um trabalho em um evento é muito importante para qualquer pesquisador. É uma oportunidade de ter estudos debatidos e conhecidos, o que enriquece sua produção. Assim, nesta web-aula, você irá estudar sobre as publicações científicas mais comuns em eventos destacando alguma delas, especialmente o papers. E aí, eu convido, deixa eu ver, Jéssica, bora lá? Eventos científicos. Um evento científico, como qualquer outro tipo de evento, é um encontro, uma reunião na qual as pessoas têm a chance de compartilhar interesses, descobertas, estudos, conhecimentos, além de ser uma oportunidade de divulgar e de encontrar novidades. Nos eventos científicos, existe uma expectativa de que haja espaço não somente para a apresentação de estudos, mas também de debates sobre o que está sendo divulgado. Martins, de 2004, explica que os eventos podem ser classificados por categoria, por área de interesse e por tipos. Alguns dos tipos mais comuns são: congresso. Primeiro, bora lá. Pode continuar? Bora, Jéssica. Pode continuar. Congresso. Reunião de pessoas competentes para a discussão de alguma matéria. Então, dentro do congresso, a gente pega pessoas que têm a habilidade, expertise e competência daquele tema específico que está falando sobre o congresso, e eles vão discutir acerca ou sobre, tá certo? Primeiro congresso de pedagogia com foco nos distúrbios do aprendizado. Então, nós vamos juntar todas as pessoas que têm o conhecimento sobre os distúrbios do aprendizado e elas vão discutir acerca do tema, tá certo? Simpósio. Reunião de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências de novas tecnologias e de pesquisas para um grupo altamente especializado e de interesse no assunto. Diferente do congresso, o simpósio ele tem essa finalidade, que ele vai, dentro daquilo que está sendo estudado, ele vai trabalhar novas experiências, ou seja, novos trabalhos, ou tudo aquilo que foi produzido de novo sobre aquele tema para discutir com pessoas que são altamente especializadas e de interesse do assunto, tá certo? Por exemplo, o que se discute muito hoje na área da saúde é o raio do Covid-19. Então, se fosse para ter um simpósio agora, seria das práticas de combate ao vírus Covid-19. E aí tudo aquilo que foi gerado de conhecimento seria discutido entre quem? Entre médicos, infectologistas, enfermeiros e pessoas da área da saúde, por exemplo.
Tá certo? Fórum. Discussão de um determinado assunto, reunindo representantes de múltiplas entidades, associações ou especialistas. Bom, então vamos lá. O fórum, ele tem uma similaridade com o Congresso, só que diferente daquilo, a gente vai trabalhar com entidades e associações, tá certo? Não só especialistas. As entidades vão lá, então vou falar, a entidade Anhanguera de Itapecerica participou do fórum de pedagogia com o tema ludicidade, juntamente com a entidade Anhanguera de Campo Limpo, que também teve a Faculdade de Juquitiba, que é a entidade da Faculdade de Juquitiba. Então, percebam, eu não tenho somente especialistas, eu tenho representantes de entidades, tá certo? E a apresentação de pôsteres. Apresentação de trabalhos sobre forma de cartazes, figuras, esquemas, quadros e textos sintéticos, referentes a alguma experiência, atividade ou proposta. Muito mais simples, certo? A gente pega, coloca, e inclusive a apresentação de pôsteres é o que está adotado agora como prática de apresentação de TCC na nossa instituição, tá certo? Nosso TCC hoje, vocês têm que colocar em formato de banner, que é um pôster, querendo ou não, e aí a gente disponibiliza eles lá no pátio, e aí é feito toda a apresentação, tá certo? Dúvidas? Todas. Ô, professor, Dívidas? Eu, Diva. professor, deixa eu Diga. perguntar para o senhor aqui, uma dúvida. Qual é a diferença desse fórum aí com o fórum assim, que mexe com a justiça? Para me tirar uma dúvida. Assim, ó, a palavra é a mesma, o significado é a mesma. Só que o Fórum de Justiça ele vai trabalhar questões especificamente legais, de crimes cometidos, contravenções e tudo mais. Vai ter um tema central. O tema central é a lei que foi infringida naquele momento. E no Fórum de Discussão Científico, a gente vai discutir sobre um tema específico da área acadêmica. Então, a única diferença entre esses fóruns é essa. Um tem a finalidade de discutir a infração ou uma lei infringida, e o outro vai debater sobre um tema específico, que é o nosso. Tá certo, Diva? Deu para entender? Eu acho que sim. Karine, lê pra gente. Esses eventos, pelas suas características, podem ser produtos, tais como os anais. Anais de um congresso são a coletânea de artigos científicos dos trabalhos apresentados, e é uma das partes mais importantes que ficará registrada. É uma publicação reconhecida e registrada que recebe um número de registro, validando a sua credibilidade. Comunicação científica. A comunicação científica é a informação que se apresenta em congressos, reuniões, simpósios, entre outros, no qual são expostos os resultados de estudos. Tratam-se de uma forma de divulgar informações científicas novas. Segundo Medeiros, 2000, a comunicação é limitada em sua extensão e exposição. É breve, não ultrapassando um tempo de 20 minutos. O autor ainda explica que, em geral, e de forma diferente do artigo, as comunicações não permitem a reprodução de experiências realizadas, elevam em consideração os seguintes aspectos: finalidade, informações, estruturas, linguagens e abordagens. Sua finalidade é apresentar a descobertas, os resultados alcançados, como a pesquisa quanto à estrutura escrita. Com a comunicação, devem apresentar folha de rosto. Engloba o nome do evento, local da reunião, data, título de trabalho e nome do autor, credenciais do autor. Sinopse.
Síntese do trabalho pode ser escrita em português, inglês ou em outra língua de difusão internacional. Conteúdo: introdução, desenvolvimento, conclusão. Bibliografia: relação das fontes utilizadas para referências ou estudo. Obrigado, Karine. Então, percebam, gente, a comunicação científica, diferente do artigo que ele fala, ele tem essa finalidade de mostrar a questão do evento. Então, olha, diferente também da configuração, ela tem folha de rosto, ela tem sinopse, ela tem conteúdo e bibliografia, tá certo? Ixi, peraí que bugou aqui. Peraí. Aqui. Peraí, deixa eu ajustar a página aqui, senão a gente fica... Aí. Agora foi. Deu certo? Deu. Silvio, você. Então, vamos lá. A comunicação requer o estabelecimento de um plano e preparação do autor, que deverá estar apto a responder às questões que serão formuladas. Essas apresentações, em geral, se revestem de certa formalidade, sendo fundamental o cuidado com a linguagem e com o estilo. Obrigado, eu tenho estilo mesmo. Ih, meu Deus. Vai, continua. Para não ficar falando besteira. O paper é uma síntese de pensamento aplicado a um tema específico. Andrade, de Medeiros, 2000. Explica que o paper... Segura, Silvio. Lembra que eu falei de citação da citação? Ó, Andrade, que foi citado por Medeiros em 2000. Ou seja, a citação de Andrade é ainda mais antiga, tá certo? E a de Medeiros já tem 20 anos, se nós formos pensar, tá certo? Continua, desculpa. Explica que o paper é o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até conteúdo integral dessa comunicação. O seu objetivo é que seja publicado nas atas ou anais. Cadê, professor? Mexeu aí, eu já me perdi. Atas ou anais do evento na qual foi apresentada. Ah, tá. O paper segue a estrutura da comunicação científica e, no meio acadêmico, tem sido empregado com esse sentido, até mesmo com o sentido de artigo científico. Medeiros alerta que o paper é um ensaio e reforça a posição de Ruth, 1994, que o compreende como um documento que se baseia em pesquisas bibliográficas, não sendo mera compilação, mas tendo as interpretações e avaliações sobre o que foi lido e recolhido. Então percebam, gente, o paper ele tem a estrutura da comunicação científica. Só que ele é um breve, o Medeiros trata que ele é um breve ensaio sobre aquilo que a gente vai ler. Ó, ensaio se refere a uma exposição metódica de estudos realizados e conclusões originais alcançadas, devendo por isso mesmo ser problematizado, antigomático, crítico, criativo e original, tá certo? É só um ensaio daquilo que está sendo produzido? Mas ele tem que ter todas essas características, tá certo? Continua, Silvio, que eu estou gostando de você lendo. Ah, tá arrumando bucha para mim, né? Martins, 2004, afirma que o objetivo do paper é estimular o aprofundamento sobre determinado assunto, sendo exclusivo muito utilizado para consolidar conteúdos trabalhados nas unidades de uma disciplina, favorecendo o debate em torno de um assunto no qual seja exigida a posição pessoal do autor. Continua.
Ensaio. Esse tipo de documento explora as ideias do autor sobre um tema de forma pouco exaustiva, mas com originalidade. No ensaio existe uma tese que é definida, havendo necessidade de que seja exposta com muita clareza, além da defesa de um ponto de vista com argumentos solidados, evidências Sólidos. Sólidos e sólidas, evidências. sólidas. As pesquisas bibliográficas são necessárias para essa elaboração, além da obtenção de dados complementares com qualquer documento que pretenda expor. Uma questão do ponto de vista científico é o ensaio precisa seguir a orientação da metodologia científica, no que se refere à proposição de um problema, levantamento de fontes para compreendê-lo, é a apresentação de argumentos com vistas a respondê-lo. Então perceba, gente, o ensaio, se a gente parar e analisar grosso modo, o ensaio nada mais é do que a hipótese do meu trabalho. Que eu vou ter que trabalhar com levantamento de fontes para apresentar a argumentação e responder aquilo que eu quero, tá certo? É muito simples. Essa aqui deixa por minha conta, tá bom? Conforme Medeiros elucida, os tipos mais comuns de comunicação científica são estudo breve sobre aspecto da ciência, sugestões de solução de problemas, apreciação ou interpretação de obras, recensão de um texto. Já o ensaio busca apresentar a exposição de estudos realizados sobre um assunto, cujo aspecto central é a tomada de posição definida sobre o conteúdo, devendo apresentar originalidade nas ideias. A linha que separa os dois tipos de publicação é muito tênue, explicando a dificuldade que muitas vezes o pesquisador encontra em diferenciá-los. Para superar esse tipo de impasse, a forma mais indicada é buscar as informações nas orientações para publicações que acompanham a realização de eventos dessa natureza. Tá certo? Qualquer que seja o tipo de documento solicitado, seja para publicação em uma revista ou anais de um evento, existem orientações comuns e outras que dependem da natureza do documento ou do evento para o qual seja destinado. Não há como memorizar todos os formatos. Então, você precisa saber onde procurar a informação e como aplicar as normas para adequar o documento. Pense que concisão é uma qualidade. Portanto, apresentar o tema, o problema, os objetivos, a justificativa para a realização do estudo e a metodologia da pesquisa são aspectos que não podem faltar. Então, gente, resumidamente, existem vários periódicos que a gente pode publicar os nossos artigos e os nossos trabalhos. Para cada periódico, existe um conjunto de normas a serem seguidos. Por exemplo, eu vou colocar num periódico eletrônico, eu tenho um conjunto de normas. Eu vou usar um periódico físico, que é uma revista científica, tem outro conjunto de normas. Eu vou apresentar o meu artigo num congresso, eu tenho outro conjunto de normas. Então, eu preciso estar atento sempre para que eu não use o conjunto de normas inadequado para aquele tipo de apresentação, certo? E aí eu pergunto a vocês novamente, dúvidas? Todas. Isso vai ter mesmo. Tá tranquilo até aí? Okay. A gente pode entrar no último... A gente pode entrar na nossa última sessão, eu acho que essa foi a 3, tá certo? Essa é a sessão 3 e a gente vai entrar na última sessão, que é... Adivinha o que é? Adivinha o que é? Tentativa de conclusão de curso. Mentira. Trabalho de conclusão de curso. O TCC já tem uma fama tão famigerada e ainda o professor ajuda, né? Mas não. O TCC, gente, é para ser leve. É para ser tranquilo.
Mas aí os alunos vêm com essa carga de que, meu Deus do céu, o TCC, que não sei o quê, e bababá. Mas, na verdade, o que acontece com o TCC é algo muito simples. Muitas vezes, ou muitas das vezes, o aluno não teve uma iniciação científica antes, e vai ser a primeira dele. Aí, o que acontece? O que acontece? Ele pira, simplesmente pira. Porque ele vai falar, poxa vida, eu não sei fazer. Mas, gente, é a primeira vez. Então, não precisa ser dessa maneira. Por isso que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de acompanhar os alunos, e isso não são em todas as disciplinas que eu ministro, eu começo desde o início a trabalhar aspectos de formatação, normas da ABNT, justamente para o aluno, quando chegar lá nos 2 últimos semestres, ou no semestre de finalização do curso, que é onde ele vai ter o TCC 1 e 2, ele já não ter essa carga. Ele vai falar, nossa, o TCC é isso, porque é justamente o que ele vai falar depois. Tá certo? E eu espero que eu consiga fazer isso com vocês. Ok? TCC. Vamos lá, Bianca. Vamos iniciar. Nossa última sessão. TCC. O TCC é um trabalho que sistematiza os resultados de uma pesquisa científica. Portanto, para sua elaboração, deve-se aplicar os procedimentos para a construção de um estudo científico. O trabalho de conclusão de curso é uma denominação, porém o tipo de trabalho será definido pela instituição de ensino superior. Muitas instituições optam pela elaboração de um artigo, outras de TCC, mas os procedimentos para a produção e a apresentação do conteúdo serão os previstos dentro da metodologia científica. A norma define os seguintes elementos para a organização e estruturação desses trabalhos: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Elementos pós-textuais: capa, folha de rosto. Pré-textuais: capa, folha de rosto, verso da folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumários. Elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Elementos pós-textuais: referências, glossário, apêndice, anexos e índice. Então percebam, gente, dá uma seguradinha. Até sumário, eu posso tratar assim, ó. Até sumário são elementos pré-textuais. A partir da introdução até a conclusão, são elementos textuais, ou seja, é a produção do meu trabalho. É pura e simplesmente tudo que eu for produzir. E o pós-textual, ou pós-textuais, são as referências, glossários, apêndices, anexos e índices, que vai dar suporte àquilo que eu produzi. De maneira muito simples, a gente pode definir dessa maneira, tá certo? Pode continuar, Bianca. Uma recomendação importante é fazer toda a parte textual primeiro e depois dedicar aos elementos pré- e pós-textuais. É um erro começar o trabalho pelos elementos pré-textuais, pois você só poderá elaborar o texto do resumo, por exemplo, tendo o trabalho pronto. Quanto à elaboração da introdução, Ferreira 2011 surge que seja o primeiro elemento do corpo textual a ser escrito, pois conforme argumenta o autor, se o pesquisador tiver dificuldade em expressar no texto qual foi o problema central do estudo, qual a fundamentação científica, quais foram os objetivos propostos, significa que não terá condições de escrever os demais elementos textuais. Quanto ao título do trabalho, lembre-se de que deve expressar a essência do realizado, com a menor quantidade de palavras possível. Então, gente,
Eu, particularmente, eu falo, inclusive, para os alunos, se eles têm conhecimento, se eles estão muito bem embasados sobre o tema que eles escolheram, eu falo para eles, numa boa, pode começar da introdução. Larga o pau na introdução, da introdução você já vai para os capítulos e faz a conclusão. Agora, se ele não está muito seguro com o tema que ele escolheu, porque ele não tem muito embasamento, o que eu sugiro para ele? Eu falo, vai montar os capítulos. Porque depois que eu montei os meus capítulos, o desenvolvimento do trabalho e a conclusão, aí sim eu tenho possibilidade de voltar para a introdução e ter muito mais conhecimento e trabalhar os elementos de forma que vai fazer com que o leitor leia a introdução, sinta-se encantado em ler o restante da obra. Tá certo? Dúvidas até aí, meu povo? Todas. Como sempre, né, Silvio? Como sempre. Vamos lá. Cíntia, lê pra gente, por favor. Cíntia, cadê tu, Cíntia? Elementos textuais. Conhecendo a importância dos elementos textuais, a seguir conheça detalhadamente cada um deles. Introdução. Parte do trabalho é destinado a oferecer uma visão geral do que foi desenvolvido, apresentando o tema, a delimitação do assunto, a justificativa, a problematização, os objetivos do estudo, além de outros elementos necessários para situar o assunto desenvolvido. Também deve apresentar uma apresentação. Uma apresentação breve do que contém cada seção que compõe o trabalho. A norma não especifica a quantidade de folhas que deve ter este item. Sugere-se que seja informativo o suficiente, porém sintético. O elemento deverá ter o título de introdução, seguindo de numeração arábica 1, alinhamento à esquerda. Isso. Então, percebam, gente, a introdução, ela tem que ter o título de introdução com a numeração arábica e alinhada à esquerda. Fonte 14, e aí o tipo da fonte vai ficar a critério do orientador, se ele vai seguir normas da ABNT, se ele vai seguir normas da APA ou qualquer que seja. No nosso caso, a gente segue normas da ABNT, tá certo? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Parte mais extensa do trabalho, destinada a apresentar os resultados do estudo. Deve conter revisão bibliográfica, abordagem teórica adotada, apresentação e análise dos resultados. A divisão em seção e subseções varia conforme a natureza do conteúdo desenvolvido. Os títulos atribuídos a cada seção e subseção serão seguidos de numeração arábica sequencial, alinhados à esquerda. Então, gente, inclusive tem uma configuração no Word que ele já monta, inclusive o sumário inteligente para vocês e já deixa na ordem sumária, na sequência, numeração arábica, sequencial e alinhado à esquerda, tá? Quem tem dúvida, depois tem vários fóruns de como fazer isso lá no YouTube. E é muito simples. A gente às vezes acha que é muito difícil, mas na verdade é muito simples e ajuda muita gente. Porque a partir do momento que você trava os seus subtítulos, tudo que você colocar de diferente no seu trabalho, é só você atualizar o seu trabalho ou atualizar o sumário, que ele faz a atualização automática de página, entre outros, tá certo? Conclusão. Apresenta os resultados do trabalho, devendo apontar as respostas aos problemas levantados, identificando a extensão dos resultados obtidos no estudo. O texto deve remeter aos dados demonstrados
no decorrer da pesquisa, devendo as análises finais serem fundamentadas nos resultados e discussões apresentados no trabalho. Terá como título Conclusão, seguindo denumeração arábica alinhado à esquerda. Assim, nesta webaula, você poderá estudar sobre o trabalho de conclusão de curso e os elementos que são necessários para a sua produção, como os pré-textuais e os bom estudo. pós-textuais. E com isso, gente, olha que beleza. A gente fecha a nossa unidade. E como prometido, nós nem chegamos ainda em 1h30 de aula, ok? Professor, Diga, Silvio. o senhor deu aula passada, na quarta passada? Na quarta-feira passada foi a semana acadêmica e foi semana de palestra, não foi isso, gente? O pessoal de engenharia teve as palestras voltadas à engenharia, o pessoal de pedagogia teve as palestras voltadas para a área de pedagogia e o pessoal de ADM teve as palestras voltadas para a ADM. Se não me engano, na quarta-feira, o pessoal de pedagogia teve a palestra com a professora Selma, o pessoal de ADM teve palestra de coaching, não é isso, gente? Não foi isso, Karine? Me refresca a memória. PNL, isso, PNL. E o pessoal de engenharia teve uma live com o pessoal de substratos. Eu não lembro agora. Não vou lembrar. Por que, Silvio? Hã? Você teve palestra com quem na quarta-feira? Foi com... Nossa, agora fugiu até da cabeça, mas foi um negócio de como construir sem R$1 no bolso. Isso, construção do zero. Do zero. Como construir com o Isso, dinheiro do cliente, professor. Esse que eu isso. gosto. Exatamente. Nas disciplinas de administração, principalmente quando eu falo de capital de giro, eu falo como trabalhar com dinheiro de terceiros. Para a empresa é muito melhor trabalhar com capital de terceiros e capitalizar recursos em cima do capital de terceiros. É assim que ela acumula riqueza, inclusive. Você tem que correr só atrás da papelada. O resto é só dinheiro. Ô, gente, como ficou a resenha, professor? A resenha eu vou devolver para vocês. Fiquem tranquilos. Eu vou começar a devolver. A partir de agora, gente, prestem muita atenção. Eu vou dar para vocês até a semana que vem, ou seja, até quarta-feira que vem, para que vocês me mandem o trabalho de vocês finalizado. Qual que é o trabalho semestral de vocês? Vamos ver se vocês estão afiados. Qual é? Pequeno Príncipe, não? Não, filho. Não. Pequeno Príncipe foi a resenha. Mas o trabalho do semestre é a transcrição das perguntas de pré e pós-aula no caderno. Meu Deus. Ah, tá, entendi. Então, eu tô atento, viu? Tô sempre atento com vocês. Vamos lá. De qual Professor, só refresca minha memória em qual unidade a gente parou? Agora, teria que apresentar agora a unidade 3 e a 4. A 3 e a 4. Sim, senhor. Ok. Por isso que eu falei, copiem toda semana para não acumular. Vocês sempre deixam para a última hora. Agora perceba. Ai, professor, meu Deus do céu, eu deixei tudo para a última hora. São quantas questões que eu vou copiar? Nós temos, em cada sessão, são 6 perguntas, certo? Cada unidade, 4 sessões. 6 vezes 4, 24. Vezes 2, são 48 questões para copiar. Olha que beleza. Nossa, dá 3 e a 4? Pelo amor de Deus. Olha que beleza. Ok? Gente, vamos para a nossa foto. Pode falar. Quando vai ser nossa prova? Então, a nossa disciplina ela é DIB, tá certo?
E como ela é DIB, ela é blended, seria no modelo institucional. Você lembra disso, Karine? Lembro. Então, agora eu preciso ver com a Gleide, com a Rosângela e com a Natália, como que vai ser, se vai continuar no modelo institucional ou se vai ter alguma mudança, tá certo? Eu acho, isso é Danilo, tá? Que vai continuar sendo o modelo institucional, e aí vocês vão ter a possibilidade de fazer no próprio AVA. Ok? Isso é minha impressão, mas eu vou conversar com os coordenadores e dou feedback a vocês, tá certo? Agora, gente, bora abrir as câmeras lá para a gente pegar o take da semana. Nosso último take, hein? Ó, que beleza! E a partir da semana que vem, eu acho que já é semana de prova, essas coisas todas. Mas a gente entra na quarta-feira que vem, eu entro com vocês no mesmo horário e faço um plantão de dúvidas com vocês, tá certo? É para entregar até que dia, professor? As questões copiadas? Até quarta-feira que vem. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Ixi, Karine, tá ao contrário, Karine? Tá deitada? Karine, você tá no computador ou no celular? Karine. É a Jéssica, professor. Não, a Karine. Tô no computador. Então clica nos 3 pontinhos, vai ali mostrar a configuração do dispositivo e vai ali na questão porque você está no modelo paisagem, aí tem que alterar para retrato, senão você fica deitada. A sua imagem está assim, ó, para mim. Ou você pode ir lá na configuração da própria webcam e trocar para retrato, que aí fica bom. Ô, gente, vamos lá. Falta o povo ainda. Ô, Diva, abre sua câmera. Abre a câmera. Silvio, abra sua câmera. Ai, deixa eu ver. Bianca, abra sua câmera. Aí, Diva, aí. O povo está começando a aparecer. Aê, meu povo. Ó, começou a pingar o povo. Eu só preciso tirar uma dúvida, porque eu estou com um problema sério com esse AVA. Como eu vou fazer esses exercícios que tem para fazer? Você está me vendo? Você pode pedir para um colega enviar as perguntas para você e você copia no seu caderno, tá bom? Ah, não é para mandar para o senhor? Você copia no caderno e manda as fotos copiadas no caderno de cada sessão. Ah, tá. Tá bom, obrigada, professor. Ô, Diva, eu vou ver isso para você, Diva. Ô, minha nega, obrigada, porque eu tô com esse problema sério que meu computador tá com problema. Aí eu vou pro celular, ainda não aprendi a mexer com ele direito. Meu menino que tá me ensinando. Bianca, abra o seu... Obrigada, nega. Não. Tá. Obrigada. O povo tem medo, né, de abrir a câmera. Meu Deus do céu. A Karine Eu até tenho saiu. não, professor. Eu sou Vamos lá, gente. Transparente. Sorrisão. 1, 2, 3 e agora. Aê, meu povo. Joinha pra nós. 06. Gente, para mim, independente do que aconteceu por conta do Covid, para mim foi um prazer e foi uma honra dar aula a vocês, tá certo? Espero que no próximo semestre, eu encontre vocês, não só como professor, mas com saúde também, que é o mais importante, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar pelo WhatsApp, por e-mail, sinal de fumaça, que em até 48 anos eu respondo. 48 horas. Tá certo, gente? Dúvidas em relação ao que nós vimos hoje? Todas. Sim. Nenhuma, professor. Podemos encerrar o nosso encontro? E eu já vou sentir falta desses encontros. Quarta-feira que vem eu quero todos aqui, hein? Sem desculpa. Para cobrar, né? Okay? Exatamente. Pode entrar mesmo, professor? Pode, eu vou estar aqui. Então tá, demorou. Firme, forte e preto.
Pode ficar tranquilos. Tá Gente, certo. um beijo, fiquem com Deus. Até a semana que vem, ok? Bye, bye. Tchau, Ok, tchau. tchau. Tchau, tchau.